Cumprimento a todos com a paz do Senhor, cumprimento também aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus, a Bíblia, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9, nós leremos todo este capítulo. Segundo Samuel, capítulo 9, assim nos diz a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viessem a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu servo, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, obrigado por podermos ler a Tua palavra, Senhor. Essa palavra que é vida para os nossos corações. Nós te bendizemos porque nesta localidade, nesta manhã, é possível, ó Deus, para o Teu povo estar mais uma vez diante de Ti. E quando nos reunimos, ó Deus, diante de Ti, o nosso maior desejo é ouvir a Tua voz. Ministra, Senhor, sobre o nosso coração toda a bênção que a Tua palavra tem a produzir no nosso coração, sobre a nossa casa, toda a bênção que ela tem a dar, porque ela jamais volta vazia, como o Senhor disse nela, na Tua palavra. Que saiamos, ó Deus, aqui entendendo a Tua vontade, o Teu plano para nós. Se há algo a ser corrigido, que o Senhor corrija. Se há algo a ser, ó Deus, transformado, que venha a transformação dos céus. Se há algo que precisa, ó Deus, que precisamos pedir perdão, convence-nos pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no livro Maravilhosa Graça,
do escritor evangélico americano Philip Yancey, tem um capítulo que ele destina a contar uma história conhecida na Europa, que virou até filme nos anos 80. Essa história é a história da festa de Babette. Babette era uma chefe de cozinha que trabalhava em Paris, mas nos anos de guerra civil da França, ela teve a sua família dizimada e teve que fugir como refugiada para um pequeno vilarejo na Noruega. Quando ela chegou nesse vilarejo da Noruega, ela foi abrigada na casa de duas irmãs que, há um tempo atrás, pertenciam a um grupo religioso, que o pai delas era o pastor desse grupo religioso. Era um grupo da religião luterana. E aquelas senhoras, né, não se casaram, elas moravam numa casa tranquila, de um vilarejo tranquilo e pequeno, e aquela religião da qual elas faziam parte, ela se manteve com mais 9 pessoas. 11 e poucos membros se mantiveram ligados àquela religião. O pai, que era o pastor, já havia morrido. E em determinado tempo, aquela religião, aqueles irmãos, eles iriam comemorar 100 anos de aniversário do pastor, que havia falecido. Vejam, quando a Babette ela começou a trabalhar na casa daquelas senhoras refugiadas, ela recebeu uma missão, que era cozinhar para as pessoas daquela religião, domingo após domingo, um alimento. Eles comiam bacalhau e uma papa de farinha. Eles não podiam ter prazeres, era um tipo de uma religião sectarista, que não podia ter prazer com as coisas deste mundo, inclusive com a comida. Não podia achar a comida muito gostosa, não. Fala assim, olha, fulano fez aquela macarronada. A língua era feita só para louvar a Deus. Não podia engrandecer quem fez uma comida boa. E aí a Babette olhou assim, falando, meu Deus, vou ter que fazer isso aí, né? Você só come isso, só isso. Todo domingo, isso. Quando chegou o tempo de comemorar o aniversário de 100 anos lá do fundador da igreja, naquele tempo a Babette ganhou um prêmio na loteria. Ela tinha um amigo que jogava para ela na loteria lá da França, ela ganhou um prêmio. E ela recebeu 10 mil francos. Quando ela recebeu esses 10 mil francos, as senhoras, né, pensaram que a Babette iria embora. Falaram, puxa, agora que ela ganhou um dinheiro, ela vai embora. E nisso, viu, irmãos, esse tempo que a Babette chegou lá até os 100 anos, se passaram mais ou menos 10, 11 anos. Acho que é isso que diz o texto, eu não lembro. Mas enfim, quando ela ganhou os 10 mil francos, as senhoras foram falar com ela, olha, você vai embora, né? Você ganhou um prêmio aí e tal. Ela falou assim, ó, eu sei que vocês estão com uma festa para fazer, vamos conversar depois dessa festa. Mas eu queria fazer um pedido para vocês, eu queria preparar algo para vocês no dia dessa festa. As senhoras falaram, tá bom, pode ser, você nunca pediu nada, morou aqui bastante tempo, sempre trabalhou e nunca pediu nada. Então a Babette pediu que pudesse preparar um almoço para aquelas pessoas. A Babette começou a trazer coisa da França, iguarias da França. O pessoal do vilarejo da Noruega começou a ver tartarugas chegando lá, frutos do mar, um monte de coisa extravagante. Enfim, chegou o dia da celebração. Naquele grupo de 11 pessoas, era uma religião que já estava bem, de fato, religiosa. Tinha pessoas que estavam lá só por estar, já eram idosos, duas irmãs que não se falavam há 10 anos, era um povo gélido, frio, bem frio. E para essa cerimônia também foi convidado um oficial da rainha que estava de passagem lá na localidade. E ele apareceu para o jantar. Então era um jantar de 12 pessoas. Os 11 velhinhos da religião e mais esse oficial da rainha. Quando começou o jantar, o oficial começou a se deliciar. Os irmãos da religião combinaram de não falar nada. Não falar nada. Vão comer, porque a língua só louva a Deus. Lembra disso? Aí o oficial começou a comer e falou, rapaz, que comida boa é essa? Ele
não era da região, não ligava para nada, né? Ia massageando a barriga, que comida boa, uau, essa comida aqui, ele falou assim, essa comida aqui eu só comi em Paris, num restaurante, que era o único restaurante que tinha uma chefe mulher. Ó, ele nem sabia que a Babette estava lá cozinhando, né? Era um restaurante famosíssimo, aí ele falou para o pessoal da religião lá, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui, vocês estão comendo a comida mais cara de Paris, vocês estão comendo aquilo que vocês não têm grana para comer, que vocês não merecem comer, vocês estão experimentando aqui, vocês não estão falando nada. Aí ele falava, meu Deus, isso é... Aí ele acabou de comer, tomou o champanhe, uau, essa é a melhor comida que eu comi na vida. O pessoal começou a se quebrar, a comida fez tanto efeito que aquelas irmãs que não se falavam, começaram a se falar, a comida boa, a festa começou a aquecer o coração deles, era uma noite fria, era 15 de dezembro, e era bem frio lá na Europa. O texto diz que eles, tão encantados com a comida, né, com aquela festa, com os corações aquecidos pela comunhão, começaram a se falar, foram para fora do estabelecimento lá, olharam as estrelas, começaram a cantar os hinos que lembravam Jerusalém, ou seja, foi um dia bem especial, que eles nunca tinham vivido, porque só comiam a papa de farinha e o bacalhau, por conta de Babette. O fim da história, está a Babette lá, né, com aquele monte de louça para lavar. Eu brinquei uma outra vez que eu preguei esse sermão, de que agora é a hora da Marta, ela estava lá, né? A hora da Marta, tendo que cuidar de todas as coisas para limpar e tudo, mas as irmãs chegaram lá. Não foi para ajudar a Babette não, foi para trocar uma ideia. Puxa, Babette, ó, a gente não falou nada, mas foi maravilhoso, que especial, né? Que pena que agora você vai embora. A Babette falou assim, olha, no café que eu trabalhava lá em Paris, um jantar para 12 pessoas custava exatamente 10 mil francos. Aí elas, é mesmo? É. Mas ainda assim você vai embora, né? Ela falou assim, não, vocês não entenderam. O prêmio que eu ganhei, eu gastei aqui, nesse jantar para vocês. Eu não quero ir para a França. Vai ser doloroso voltar para lá. Eu não tenho mais meu filho, não tenho mais meu marido. Quer dizer que você gastou tudo o que você tinha, o teu prêmio, com essa noite? Sim, ela gastou. O resumo da história, meus irmãos, é que a bondade, a graça, né? O livro chama Maravilhosa Graça, a graça, ela custa muito para quem doa e nada para quem recebe. Mefibosete estava esquecido. Ele era neto de Saul e agora o rei era Davi. A família de Mefibosete não era mais a família real. O pai de Mefibosete havia morrido em batalha. Saul havia morrido. O rei agora era Davi. E Davi, nesse tempo de estabelecimento do rei, ele se lembra de sua aliança com Jonatas, que era o seu amigo, e pergunta ali para os seus servos se havia mais alguém da casa de Saul para que ele agisse com a bondade de Deus para aquela pessoa. E eles dizem que havia um servo, que era Ziba, eles lembravam de Ziba. Chama ele. Ô Ziba, tem alguém da casa de Saul para eu usar de bondade para com ele? Sim, meu rei, eu sou teu servo. Tem o Mefibosete. Onde ele está? Ele está lá em Lodebar, na casa de Maquir, ele está morando de favor lá. Ele não tem mais casa, não tem mais nada, está morando de favor na casa de Maquir, filho de Amiel. Vejam que para Davi, esse ato de bondade custou romper com um costume antigo, com uma política, digamos uma política externa, que os reis atuais faziam, tinham o direito de fazer. Eles podiam matar a família inteira, eles matavam, era costume, eles pegavam e matavam quem quer que seja, criança. Nós vemos no livro dos reis a história de que havia uma conspiração, o rei atual ia lá e matava todo mundo. Para Davi, custou se lembrar, talvez você vá entender o que eu estou falando, custou se lembrar do que Saul fazia para ele, do que Saul fez para ele, da perseguição que Saul implementou sobre ele, e por causa da aliança que ele fez com Jonatas, se despir do seu orgulho. Custou para Davi isso.
Essa bondade custou romper com o costume que ele tinha direito. Custou quebrar o seu orgulho e lembrar-se da aliança com o seu amigo. Eu vou fazer bem ao filho de Jonatas. Essa graça de Davi custou para ele isso. Para Mefibosete, nada. Lembre-se, olha, que Davi estava aqui fazendo menção a uma aliança que ele fez com o pai de Mefibosete. Um dia nós somos alvos de uma aliança também feita com o nosso pai. A igreja do Senhor, ela é alvo da aliança com Abraão. Nós somos filhos de Abraão. E aqui nós podemos lembrar um dos ofícios de Jesus Cristo, rei, sacerdote e profeta. Aqui na prefiguração de um rei, Davi prefigurando o rei Jesus Cristo, nós vemos a ação do rei, a bondade de Deus vindo através da nossa vida, custando tudo, custando a glória do nosso Salvador. Quem conhece aquele hino? Deixou o esplendor de sua glória. Quem conhece? Se isso não for amor, o oceano secou. Se isso não for amor, não existe andorinhas no céu. Elas não voam mais. Essa é a bondade de Deus. No Antigo Testamento, graça é bondade e misericórdia. Aqui então, prefigurando a graça de Cristo, Cristo veio como rei e, sendo a bondade de Deus, chamou a mim e a você. Para ele custou tudo, para nós nada. Chamados de um lugar sem memória, é o que significa Lodebar. Lodebar, como se fosse sem palavra, sem memória, lugar nenhum. Esquecidos nós estávamos lá, e para aquele que custou tudo, não houve inibição. Ele se humilhou, assumiu a forma de servo, deixou a sua glória e veio para chamar a mim e a você, para chamar o seu povo que estava morto em seus delitos e pecados, para chamar o seu povo que estava no lamaçal, para chamar o seu povo que estava esquecido, para chamar o seu povo que não tinha palavra de vida, para chamar. O primeiro ensino nesta manhã é esse: para Cristo custou tudo, custou a sua glória, para te chamar do lamaçal do pecado, para te chamar de lugar nenhum. E quando Ele nos chama, esse é o tema dessa mensagem, quando a bondade de Deus nos alcança, o que devemos fazer? O que estamos fazendo quando a bondade de Deus nos alcança? Qual tem sido a tua atitude quando a bondade de Deus te alcança? Quando ela te alcançou, o que você fez, o que você está fazendo depois dela te alcançar? A palavra de Deus mostra que Mefibosete, temendo, podendo pensar, não vou não, é uma artimanha, ele pode querer me matar, não vou não, ele podia escolher. O rei mandou trazer, não é escolher, o rei mandou trazer, mas ele podia pensar isso, e certamente pensou, e houve temor. E por que nós encontramos o temor? Porque ele chega temendo e se prostrando, e Davi diz para ele, não temas. Então havia temor nele, ele chegou cheio de temor. Ainda assim, com temor, se rendeu, se entregou, se prostrou. Mefibosete, eu sou teu servo. Não temas, Mefibosete. Não temas. Foi o hino que nós cantamos, né? Oh, não temas, eu serei sempre contigo. Quando o rei te chama, quando o rei chamou você de lá do lamaçal do pecado, do lugar nenhum, qual foi a tua postura? Quando o rei tem te chamado para estar com ele, qual é a sua postura? Como é que você tem reagido? Eu penso que hoje em dia a igreja tem agido
muito diferente do que Mefibosete agiu. Há uma santa convocação para virmos à casa do Senhor, para estarmos em comunhão, e nós chegamos aqui com o nosso coração desejoso de uma bênção. A gente não chega rendido para ser o que Deus tem para nós. A gente chega armado, querendo alguma coisa. Deus tem que fazer isso por mim. Eu preciso disso, Deus. Rapidinho a gente esquece de onde a gente estava. Rapidinho a gente esquece quem nós éramos. Nós temos chegado à presença de Deus rendidos. Pare para pensar como você tem chegado à casa do Senhor, como você tem se prostrado no seu quarto diante de Deus, quando você ouve Deus chamar o seu nome, quando você ouve o Senhor te chamar para comunhão, chamar para perto dEle, para ouvir a sua voz, para falar com Ele na oração, para entregar um louvor para Ele, como é que você tem rendido? Não vou não. Não vou não, porque posso apanhar daquele pastor ali. Não vou não, porque não vai me dar nada que eu quero. Não vai me dar nada? Não vou. Eu penso que a igreja tem agido muito assim. Se esquecendo de onde estava. Se esquecendo do que ela merecia, porque, de novo, Mefibosete era para ter sido morto, mesmo sendo aleijado. Ninguém ia ter dó dele, não. Como ninguém teve, ele ficou esquecido. E nós esquecemos desse nosso estado. E não chegamos à casa do Senhor, não vamos à presença do Senhor rendido. Quando vamos? E quando vamos? Olha o sol que está aí fora. E tem gente que vai para o litoral. Não respeita a pandemia, não vai na igreja, mas vai no litoral. Não vai buscar o Senhor. Está totalmente armado com as suas coisas, com o seu querer, com a sua vontade. E se esquece do que Deus fez. Nós éramos indignos, ainda que indignos, foste escolhido. Jamais vacile, irmão. Vem rendido. O segundo ensino nessa manhã para cada um de nós é nos lembrarmos que primeiro que custou muito para o nosso Salvador, custou a sua glória, para nós nada. O segundo é que devemos chegar nos rendendo diante dele. Porque quando assim chegarmos nos rendendo, aí ele vai falar, não temas. Aí ele vai falar, eu vou te restituir. Aí ele vai falar, eu vou te abençoar. Agora a gente chega primeiro já botando a lista na frente, botando a lista das nossas petições na frente, ao invés de chegar rendido, se prostrando. Quando a bondade de Deus nos alcança, a nossa atitude deve ser nos rendermos. Quando a bondade de Deus nos alcança, e quando o Senhor diz para nós, depois de conhecermos esse Evangelho tão maravilhoso, que é isso, nós chegamos assim sem ter nada de lugar nenhum, e Ele nos enche de bênçãos, nos reveste, Ele como o filho pródigo, dá de novo o anel, bota o anel do compromisso da aliança no nosso dedo, calça os nossos pés, dá vestes novas, Ele dá tudo isso, dá família para aquele que andava solitário, dá esperança para aquele que não tinha esperança, Ele dá coragem, diz para não temer, para aquele que temia. Foi isso que ele fez, ele restitui. E a segunda atitude de Mefibosete foi se humilhar. Não foi falar, que bom, que da hora, agora Deus, que bênção, agora eu vou ter toda a minha casa. Senhor, eu não mereço isso. Eu sou um cão morto. E o Senhor se lembra de mim como um cão morto. Às vezes, como aquelas irmãs da história, passamos 10 anos sem falar com um irmão, esquecendo que ele, que é a imagem e semelhança de Deus, foi alvo da mesma graça que nós. Ou julgamos outros irmãos por fazerem coisas diferentes das que fazemos. Eu faria assim. Quando a graça nos alcança, quando a bondade de Deus nos alcança, a gente não tem que se ensoberbecer. Você não tinha nada. Tudo que você faz é trapo de imundícia. Nada. Mas o Senhor te deu palavra. Você não tinha palavra, Ele te deu palavra. Qual palavra? Eu vou te restituir.
não temas, eu vou te dar todas as coisas. A gente passa a ter um pouquinho, a gente já começa a se exaltar. Você já parou para considerar, nessa semana, quantas vezes você se humilhou na presença de Deus? Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, alvos dessa graça, alvos dessa bondade, não podemos ter a soberba no nosso coração. É o desejo de sempre. Foi o que aconteceu lá com Adão, com Eva. Foi a cobiça. Foi o desejo de querer ser como Deus. E aí Deus dá um pouquinho, a gente já se aproveita, já se lambuza no pecado de novo. Eu sou um cão morto, Senhor. Então, como um outro ensino, quando a graça de Deus nos alcança, lembrando que ela custou tudo para o nosso Salvador, devemos nos render e devemos nos humilhar e não nos desensoberbecer. Não podemos nos ensoberbecer. E como último ensino, essa manhã, e eu entendo que seja o mais maravilhoso para a igreja, o mais importante, foi que aquele que saiu de lugar nenhum, lugar esquecido, sem palavra, foi convidado a morar no lugar de paz. Mesmo tendo todas as coisas restituídas, quem foi cuidar da casa, das posses, foi o servo. E Davi deu a ordem, Ziba, você vai cuidar, mas vai ter mantimento na casa do teu senhor. Ele é teu senhor, tudo é dele. Tudo é dele, você vai administrar tudo para o bem dele. Mas ele vai ficar comigo. O rei te traz para perto e te chama para ficar com ele. E Mefibosete não voltou para as posses de Saul. Mefibosete não voltou nem para Lodebar, para a casa que estava emprestada, não voltou para lugar nenhum. O texto não diz que ele ficou administrando as coisas, quem ficou foi Ziba. O texto diz que ele todos os dias comia pão na presença do rei, como um dos filhos do rei. A adoção é um milagre que só Jesus Cristo podia dar a nós. Fomos feitos co-herdeiros com Cristo. E agora podemos ser chamados filhos de Deus. E o filho quer estar perto do Pai. Será que estamos perto do Pai? Será que estamos junto ao nosso Rei? Será que desejamos nos alimentar com o alimento que vem do Rei? Há um banquete, lembra do banquete lá da Babete? Há um banquete na presença do Senhor, meus irmãos. Há um banquete na casa do Senhor. Palavras de vida eterna, hinos tão maravilhosos. Às vezes um irmão que ora, uma criança que ora e você é alimentado espiritualmente, isso é banquete dos céus para os filhos adotados, indignos. A doutrina da perseverança dos santos diz que nós vamos perseverar. Mas como você vai perseverar? Vindo só de vez em quando? Vindo quando quer? Buscando o Senhor quando quer? Ou quando Ele te chama? Seja no meio da prova Ele te chama, vem cá que eu vou te abençoar. Você vai ter mais fé no meio dessa provação. Esse é um alimento dos céus para você estar passando por uma provação. Vem cá que eu vou te dar fortalecimento, conforto. Vem cá que eu vou te corrigir, filho. Para você não sofrer mais aí nesse mundo, para você não envergonhar mais meu nome. Meus irmãos, essa é a bênção de sermos chamados filhos de Deus. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação a todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. E de posse dessa bênção, desse poder, de posse dessa palavra, de posse desse chamado, de posse dessa transformação que Cristo fez na nossa vida, quando a bondade de Deus nos alcança, que a nossa vontade seja permanecer, nos alimentando com o que o Rei nos dá. Ah, Senhor, temos falhado tanto. Temos falhado tanto. Às vezes nos contentamos com as programações, ou negligenciamos tanto que
que não vamos nem às programações. Quando nos contentamos com as programações, somos ritualistas. E o domingo está bom. E a semana não. A mesa está lá posta. E você não vai pegar o alimento. O rei te chamou. E você não se aproxima. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amados irmãos. Que você seja relembrado do lugar que você foi chamado, lugar sem palavra, lugar sem memória, porque era a morte. Você se lembre do quanto custou para Cristo, o nosso Rei, vir para te chamar. Quanto custou para Ele conceder bondade a você. Você se lembre então que deve estar rendido todos os dias. Que a igreja do Senhor se lembre que ao receber as bênçãos eternas, que ela deve se humilhar e não se exaltar. E que ela glorifique, que ela escolha estar ao lado do Rei, ao lado do Salvador. Para quem iremos nós? Para onde iremos? Para quem iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna, foi o que Pedro falou. Que os filhos do Rei possam fazer uso dessa mesma palavra. Que o Senhor nos abençoe.